Fala, gente. Hoje nós vamos abordar uma narrativa. Hoje nós vamos contar uma história baseada em fatos reais que está acontecendo no meio de muitas e muitas famílias. Quantos pais e quantas mães que choram, o coração cortado, dilacerado, destruído, magoado, por não poder unir os seus filhos em volta da sua mesa. Um domingo a Maria almoça, o outro domingo o Carlos almoça, o outro domingo o Marcos almoça na casa da mãe. Por que os três não vão junto? Porque eles estão brigados, eles estão raivosos, eles estão entre si magoados. E devido a esta situação, eles não podem sentar na mesa juntamente com seu pai e com a sua mãe para poder confraternizar em um almoço de domingo, um aniversário, uma festividade. Por quê? Porque eles estão brigados. A mãe já fez muitas orações, já fez muitas campanhas, está pedindo a Deus para mudar esse destino, mudar esta situação, que os irmãos venham se unir, se unificar, voltar como era antes, como era criança, quando a sua mãe colocava os seus filhos todos em volta da sua mesa para compartilhar e partir o pão. E muitas dessas pessoas, muitos desses irmãos, eles estão brigados, muitas das vezes por causa de uma pequena bobeira. Anos e anos e anos e anos sem se conversar, sem se confraternizar, sem chegar perto um do outro. Praticamente a lembrança do irmão já começa a apagar da mente do outro irmão. E a pessoa que mais sofre, esta pessoa é o pai e essa pessoa é a mãe. É verdade ou não? Muitas das vezes, se o irmão consegue comprar um carro popular, quando ele chega na sua casa para mostrar, o outro irmão, ao invés de ficar feliz, de ficar alegre, de dar um abraço gostoso, um abraço apertado, um aperto de mão, parece que muitos, não todos, fica triste de ver o seu irmão conseguindo os seus pés. Tem hora que começa outra disputa boba, como por exemplo, eu comprei uma moto, o outro irmão vê a moto e ele quer comprar uma melhor ainda. O outro comprou um carro, o outro diz, não, eu vou comprar um carro melhor ainda. O outro diz, eu comprei uma casa. Quanto custou sua casa? Custou 100 mil. A minha que eu vou comprar vai custar 200 mil. Isso vai causando a divisão entre os irmãos, vai causando a separação, vai causando a dor, vai causando a angústia. E quando as famílias estão divididas, estão dilaceradas, estão destruídas, estão acabadas, quantos pais que partiram dessa vida para outra e não viam seus filhos unidos? Eles viveram 10, 15, 20 anos só brigando entre si. Ou quantos que chegam finalmente, é verdade? Quantos irmãos que infelizmente, me perdoa, tirou a vida do seu irmão por causa de uma discussão banal, por causa de herança, como nós vimos esses dias mesmo aqui na cidade.
Um irmão fez uma besteira com o outro, colocou num buraco, jogou um monte de folhas em cima, desculpa, e atirou fogo. Tudo vai ficar aqui. Tudo é ilusão. O caixão não tem gaveta. Para de besteira. Come o melhor da terra. Viva, alegre, passeia. Vai na casa do seu irmão, vai na casa da sua irmã, vai na casa da sua mãe, vai na casa do seu pai, vai na casa dos seus parentes. Tira 5 dias de férias, vai pra praia junto. Vai viver. Para de bobeira. Para de orgulho bobo. Quando você estiver na urna, no caixão, no cemitério, pode ser tarde demais. Você vai desejar conversar com seu irmão, você vai desejar dar um abraço com seu irmão, e de repente você não vai ter ele mais por perto. Você não vai ter ela mais por perto. Então dá tempo, liga para ele, liga para ela, pede perdão. Faz uma surpresa para sua mãe, para o seu pai. Chega de surpresa no domingo lá e vai almoçar com eles. Imagina como é que vai ficar o coração da sua mãe e o coração do seu pai. Para pra pensar. Raciocina um pouquinho, só um minuto. E hoje nós vamos contar uma história baseado na vida de 2 irmãos, o José Geraldo e o Geraldo. Esses irmãos, o fim deles não foram legal, porque eles passaram a vida inteira, gente, brigando por causa de herança. Coloque seu cinto, sente na sua poltrona. Olá Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá família, olá guerreiros, olá guerreiras. Aqui quem tá falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem? Se prepare aí, porque você vai ver como que o inimigo tem agido no meio de muitas famílias. Mas antes, vamos cantar uma música que eu acabei de criar agora. Tá fresquinha ainda, tá aqui anotado no caderno, baseado na história que eu vou contar hoje. A maioria das histórias que eu for contar a partir de agora, eu vou criar uma música e vou fazer essa narrativa para que você compreenda melhor, certo? Presta atenção. Essa discussão, você tá machucando o meu coração. Isso só vai nos levar, irmão, à destruição. Tudo vai ficar aqui. O caixão não tem gaveta, não. Venha me dê um abraço, segura em minhas mãos. Esta terra é minha, este gado é meu. Você não vai tomar o que meu pai me deu. Vai viver sua vida, deixa eu herdar esta herança. Papai trabalhou, ele me deu pra mim. Era pra tu tá morto, nem estar aqui. Some da minha vida, segue o seu destino, pelo amor de Deus. Que somos irmãos. Tudo que papai plantou foi pra ti e pra mim. Vamos separar igual. Essa parte é sua e esta é minha. Desta vida não se leva nada. Essa herança é sua e minha.
Esta terra é minha, este gado é meu. Você não vai tomar o que papai me deu. Vai viver sua vida, deixa eu herdar esta herança. Papai trabalhou, ele me deu pra mim. Era pra tu tá morto, nem estar aqui. Some da minha vida, segue o seu destino, pelo amor de Deus. Esta terra é minha, este gado é meu. Você não vai tomar o que papai me deu. Vai viver sua vida, deixa eu herdar esta herança. Papai trabalhou, ele me deu pra mim. Era pra tu tá morto, nem estar aqui. Some da minha vida, segue o seu destino, pelo amor de Deus. Meu irmão, não se esqueça que somos irmãos. Tudo que o papai plantou foi pra ti e pra mim. Vamos separar igual. Esta parte é sua e esta é minha. Desta vida não se leva nada, herança é sua e minha. Esta terra é minha, este gado é meu. Você não vai tomar o que papai me deu. Vai viver sua vida, deixa eu herdar esta herança. Papai trabalhou, ele me deu pra mim. Era pra tu tá morto, nem estar aqui. Some da minha vida, segue o seu destino, pelo amor de Deus. Esta terra é minha, este gado é meu. Você não vai tomar o que papai me deu. Vai viver sua vida, deixa eu herdar esta herança. Papai trabalhou, ele me deu pra mim. Era pra tu tá morto, nem estar aqui. Some da minha vida, segue o seu destino, pelo amor de Deus. E aí? É assim ou não? É verdade ou não é? Você conhece alguém que está passando por isso, que viveu isso? Pois essa música que Deus me deu tem a narrativa de fatos reais, de vidas reais, de coisas que vêm acontecendo em meio à nossa sociedade, diante dos nossos olhos, e a gente acha que é coisa comum, mas não é não. Então hoje nós vamos contar essa história baseada em fatos reais, na vida de dois irmãos que infelizmente pegou uma guerra muito triste entre si por causa de herança. Vamos lá? Quantas brigas bobas, quantas discussões bobas, quantas agressão por causa de dinheiro. A Bíblia ela já deixa bem claro que o dinheiro ela é a raiz de todos os males. As pessoas muitas das vezes sem dó, sem compaixão no coração, acaba tirando muitas das vidas por causa de dinheiro. Exatamente. Creio eu que, como eu falei no início, você conhece muitas histórias de diversas pessoas que estão passando por isso. Muitas famílias estão passando por isso. Muitas das vezes, quem é que não quer ter dinheiro? Todos nós queremos ter dinheiro, mas nós temos que saber usar o dinheiro. Ou quantas e quantas pessoas que outrora eram pessoas humildes, era pessoa que tinha amizade, era pessoa que ligava uma para outra direto, era pessoa que não vivia longe um do outro. E hoje, muitas das vezes, por essa pessoa ter conseguido um bem, ter conseguido um algo melhor, ter subido um pouco de vida, essa pessoa, muitas das vezes, acabou deixando aquela amizade para trás, não conversa mais entre si, não atende mais o telefonema do outro, não quer estar perto mais um do outro. Por quê?
Porque infelizmente ou felizmente, sabe lá como é que for, essa pessoa acabou adquirindo uns reais a mais, uns dólares a mais, e essa pessoa acha que essa antiga amizade não pode mais fazer parte das suas amizades atuais. E se você não souber usar o dinheiro, como eu disse ali atrás, o dinheiro ele vai se tornar, desculpa, a sua maldição. Ele se tornará a raiz que vai dar crescimento a todos os males que sobrevier à sua vida. Mas aí você pode falar, Rocha, dessa vez você resolveu falar contra o dinheiro? É lógico que não. Quem é que não gosta de dinheiro? Quem não quer ter uma vida boa, quem não quer ter um carro bom, quem não quer ter uma casa boa, quem não quer ter uma fazenda, quem não quer ter um iate, quem não quer ter um avião, quem não quer ter um helicóptero? Todos nós queremos. Eu estou falando da ambição, eu estou falando do orgulho, eu estou falando do ódio, eu estou falando da maldição, eu estou falando das pessoas que tiram a vida da outra por causa do dinheiro, eu estou falando de rancor, eu estou falando de briga de família, eu estou falando de ódio que muitas pessoas têm. Quantas e quantas vezes as pessoas fazem com que a outra desce a tumba fria para poder possuir as coisas que aquela outra pessoa obteve? É verdade ou não? Quantas informações, quantas notícias você soube através desse algo que eu estou contando? Quantas pessoas procuram tirar a vida do outro para tomar o que o outro tem? Olha como está a criminalidade, os assaltos, os roubos. Antigamente as pessoas iam para a cidade ou iam para as roças, moravam nas roças para ter um pouco mais de conforto, de tranquilidade, para viver mais em paz. Mas hoje, infelizmente, nem as roças estão mais dando certo. As pessoas, quando mexem lá no quintal, já ficam assustadas, com medo de ser alguém que está chegando na sua propriedade. Quantas notícias a gente vê através das reportagens de pessoas que vai lá, colhe a sua pimenta, colhe o seu café, com tanta luta, com tanta dificuldade, levanta às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, para colocar o pão na mesa, passou anos e mais anos cuidando ali da sua lavoura, e hoje muitas das vezes chega ali o que podemos chamar de bonitinho, e acaba ali sem dó, sem remorso, desculpa a expressão, tirando até a vida do agricultor, do produtor, do pai de família, da mãe de família, para poder pegar aquele bem, para levar a pimenta, para levar o café, para levar o dinheiro. E muitas das vezes aquela pessoa nem tem, pagou o banco, pagou o financiamento, e a pessoa pega ali e até leva a vida daquela pessoa, querendo possuir aquilo que a pessoa conseguiu, com muita luta, com muita dificuldade. É verdade ou não? Infelizmente a nossa sociedade está virada. Ninguém conhece mais ninguém, são poucas as pessoas confiáveis, ninguém sabe em quem a gente pode confiar mais. É verdade ou não, gente? Fala a verdade. Muitas das vezes a pessoa tem até uma intenção boa, a pessoa não quer fazer mal pra gente, a pessoa quer que a gente cresça, mas muitas das vezes, devido à criminalidade aumentar, a gente já não está confiando nem nas pessoas mais próximas, e muitas das vezes as pessoas certas acabam pagando pelas pessoas erradas. Quantas amizades destruídas muitas das vezes. Hoje, quem sabe, a gente não tem mais o privilégio de convidar uma pessoa para ir na nossa casa almoçar, jantar, passar alguns minutos com a gente, porque devido à desconfiança que a gente tem, ou seja, o mundo está nos tornando doente, o mundo está fazendo a sociedade ficar doente, o mundo está fazendo a sociedade desconfiar um do outro. É cada um por si e Deus por nós, como diz a música do Zezé de Camargo e Luciano. É cada um por si, Deus por nós será, e os rios continuam indo atrás do mar. É assim ou não? Então, gente, vamos parar um pouco. Dinheiro é bom, mas o dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom, mas o dinheiro não é tudo. E outra, fique você sabendo, quando a pessoa é rico, tem dinheiro, que se exalta demais, que começa a pisar nos pequenininhos, que quer ser o maior, que quer ser o maioral, você sabe o que acontece no final da vida dele? Desculpa, não estou profetizando não. Ou ele tem uma morte trágica, ou a doença sobrevém no seu corpo e come seu dinheiro, ou essa pessoa volta a ficar pobre novamente. É verdade ou não? Por quê? Para aquela pessoa saber que quem é dono de tudo é Deus. Nós estamos só cuidando, nós estamos só administrando. Mas quando nós se exalta, Deus vai lá e permite que você perde tudo, para saber que nessa vida nós não somos nada. Tá certo?
Tem pessoas que infelizmente hoje ele não quer mais nem pegar na mão do outro. Quando pega, ele acaba limpando a mão na calça. Passa álcool imediatamente, é verdade ou não? É verdade. Não sabendo ele que ele vai pro mesmo buraco que o outro vai. Exatamente, a terra vai comer ele, ou vai comer o pobre da mesma forma que come o rico. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, que a pessoa que é rico mesmo, a pessoa que tem bastante dinheiro, que tem muitas posses, que tem muitos bens, essa pessoa é a pessoa humilde. Para pra pensar pra você ver. Olha só o Silvio Santos como é que era humilde. O Luciano da Havan é uma pessoa humilde. A Silva Design é uma pessoa humilde. Quem é metido é as pessoas que é metido a rico, que é metido a ter dinheiro, que tem 50, 60, 100 mil reais muitas das vezes no banco. É essa pessoa que é metido. Os ricos mesmo, que são ricos mesmo, eles são humildes, gente, tá certo? Presta atenção para você ver. Eles são humildes. São as pessoas que são metidas a rico, que quer ser bom demais. E aí acaba quebrando a cara. Aqui, ó, é o local que o orgulho acaba. Aqui vai ser aonde muitas das vezes você vai desejar conversar com alguém, pegar na mão de alguém, saudar alguém, não vai ter jeito mais. Aqui, ó, neste lugar aqui, ó, ricos e pobres serão iguais. Então não vale a pena você ficar com bobeira, você ficar se exaltando, você pisar nas pessoas, dizer que você é o maioral, que você é o bambambam, que você é o tiro laser, como eu falo. O que é tiro laser? Você quer acertar no alvo. É isso. Aqui o orgulho passa. E aí você vai se arrepender o momento em que você pisou nas pessoas quando você estava vivo. Então não vale a pena. Não vale a pena, é ilusão, é ilusão. Trata o seu próximo, trata o seu irmão da melhor maneira possível, antes que eu e você venha parar aqui. E depois você vai sentir vontade e desejo de conversar com as pessoas e não vai ter jeito. Você pode até ter castelo, você pode até ter mansão, você pode ter fazenda, você pode ter carro bom, você pode até ter mulheres, você pode ter o que for. Mas a pergunta que não quer calar é essa: você vai levar? Seu castelo vai ficar aí, sua mansão vai ficar aí, tudo vai ficar aí. Então pare e pense um pouquinho agora, antes que seja tarde demais e o arrependimento venha bater bem forte na minha e na sua vida. Pare de bobeira. Se você for uma pessoa humilde, quanto mais você tem dinheiro e tratar as pessoas bem, mais rico você vai ser. Coloca isso na sua cabeça. Mais rico você vai ser se você se tornar uma pessoa cada dia mais humilde. Havia-se, pois, dois irmãos, o José e o José Geraldo. Esses dois irmãos foram criados juntos na mesma fazenda. O seu pai, Carlos, ele amava muito os dois irmãos. Ele queria tudo do bom e do melhor aos dois irmãos. Ele deu estudo para um e deu estudo para outro. Ele deu um carro para um, ele deu um carro para outro. Ele deu um apartamento para um, ele deu um apartamento para outro. Porém, aqueles dois irmãos, tinha um que trabalhava mais firme, que pegava no arado mais firme. Ele colhia café, ele plantava café, ele limpava café. Ele era uma pessoa muito esforçada, ele é uma pessoa que administrava a fazenda, ele é uma pessoa que cuidava do pai, que cuidava da mãe, que cuidava dos negócios. É uma pessoa que muitas das vezes, quando o pai ia dar algum valor para ele, ia dar algum dinheiro para ele não aceitava. Ele falava: não, pai, deixa para lá, eu já como aqui, eu já bebo aqui. E esse irmão, ele cresceu ali, ele constituiu sua família ali, ele criou os seus filhos ali naquela fazenda. E ele é uma pessoa muito boa, do coração muito bom, do coração muito puro. Porém, do outro lado havia o outro irmão. Esse era o José Geraldo, o outro era o José. E o José Geraldo já é uma pessoa que não gostava muito da lida. Ele não gostava de limpar café, ele não gostava de colher café, ele não gostava de serviço da roça. Ele é uma pessoa que entrava no seu carro e saía, pois, disparado em destino às praias, aos parques, às festas. Ele gostava muito de curtir a vida. Enquanto seu irmão estava ali trabalhando juntamente com seu pai na lida do dia a dia, ele estava muitas das vezes na farra, ele estava na porta dos bares, ele estava nas boates. Mas mesmo assim o seu pai e o seu irmão nunca jogou nada na cara dele. O seu pai, mas seu irmão continuou recebendo ele bem mesmo assim.
Apesar que seu pai e sua mãe aconselhavam: meu filho, vamos ajudar nós na lavoura, vamos ajudar nós colhermos o café, meu filho, vamos ajudar nós ali colher a pimenta, vamos ajudar nós ali catar os mamão. Mas ele não queria nada, simplesmente ele dizia: tá bom, na próxima semana eu vou, na próxima semana eu vou e na próxima semana eu vou. Só que quando chegava na próxima semana, ele pegava um monte de amigos e levava ali para a fazenda, e ao invés dele ajudar o seu pai e o seu irmão ali na lida, muitas das vezes o sol estava quente, o sol estava castigante. Você que trabalha na propriedade, você sabe muito bem como é que funciona isso. E ele ia tomar banho na represa que tinha ali, ia tomar banho na piscina que tinha ali, com seus amigos, levava bebidas. Enquanto isso, seu irmão chegava da lida, todo cansado, com a roupinha rasgada. Ele olhava para o seu irmão, balançava para a cabeça, mas ele nunca jogou nada na cara do seu irmão. Ou seja, presta bastante atenção para você ver. De repentemente você conhece alguma história, você conhece alguma família, né? Ou quem sabe, Deus livre e guarde, você esteja passando por isso. Mas mesmo assim, quando chegava o final de semana, a mãe colocava o prato de comida deles iguais. Se colocava um pedaço de carne no prato do Zé, ele colocava no prato do José. Da mesma forma, mesmo que um trabalhava mais do que o outro, mesmo que um era direito mais do que o outro, mesmo que um dava vida na lida mais do que o outro, mas mesmo assim a sua mãe não fazia acepção de pessoa. A sua mãe fazia para eles tudo do bom e do melhor. Uma determinada feita, chegou-se ali ele, aquele que não gostava de fazer nada, e falou com seu pai assim: olha, você já pensou como é que vai ser a dividição dos nossos bens? Como é que o senhor vai fazer com essa fazenda? Hein? A minha parte vai ser qual? Gente, é o seguinte, vou abrir um parênteses aqui. É uma falta de respeito muito grande, é uma falta de consideração muito grande com o pai e com a mãe. Do pai e a mãe ainda está vivo, e muitas das vezes o filho vai lá e reúne seu pai, reúne a sua mãe e diz assim: olha, o que você vai me dar? Essa casa aí é minha? Você vai me dar qual parte da casa? Hein? Esse carro aí vai ficar com quem? E o dinheiro que tá lá no banco? Eu sei que você tem lá 400 mil, você vai dar para quem? Para João, para Maria, para quem você vai dar? É uma falta de respeito muito grande. Nós temos que aprender a respeitar. O pai e a mãe estão vivos. Isso é como se fosse você tivesse, desculpa a expressão, desejando até mesmo a morte do seu pai e de sua mãe. É verdade ou não? É verdade ou não? Ou seja, é uma falta de respeito muito grande. Falar de bens, falar de riqueza, falar de dinheiro, falar de propriedade, enquanto seu pai e sua mãe estão vivos. Isso a gente fala depois, isso a gente fala com o tempo, depois que Deus livre e guarde, aí acaba acontecendo aí do pai da gente, da mãe da gente passar por outra vida, aí é hora sim da gente sentarmos e conversarmos. Mas mesmo assim hoje o amor ao dinheiro está tão grande, que muitas das vezes quando morre um artista de televisão, lá mesmo no velório ou antes de enterrar, eles já estão brigando entre si, quem vai ficar com a mansão, quem vai ficar na casa com a casa lá de Hollywood, quem vai ficar com a casa dos Estados Unidos, a casa aqui de São Paulo é meu, o apartamento em Balneário Camboriú é meu, olha, aquela fazenda lá vai ficar para mim. E o outro não aceita e começa uma guerra, começa uma briga entre si. Por causa de quê? Por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, é verdade ou não? Olha só o último aqui que a gente percebemos, como foi a briga da narrativa ali entre os herdeiros do Gugu Liberato, como foi ali a briga e a narrativa ali do Clodovil, quantas brigas teve ali entre família, quantas confusões teve entre o Agnaldo Timóteo, quando ele faleceu, ou ali aquele moço da dupla Milionário José Rico. Quantas confusões deu ali naquele lugar, por causa de quê? Por causa de dinheiro, por causa de herança. É verdade ou não? E assim as famílias vão se dividindo, as famílias vão se destruindo, as famílias vão se matando entre si por causa de dinheiro, gente. De dinheiro, esquece da vida. Quer saber, eu estando bem, os outros que se dane. Eu comendo, os outros que se dane. Eu vestindo, os outros que se dane. E a vida não é assim. A vida não é dessa maneira. E você e eu não pode esquecer que tem um Deus lá no céu que está observando, que está contemplando, que está vendo tudo. Quem é dono de tudo é Deus, quem é o dono de tudo é Deus, e quando ele percebe que nós estamos sendo injustos, que nós estamos sendo ingratos, que nós estamos indo para o confronto, que nós estamos indo para a guerra, que nós estamos indo para a luta contra o nosso irmão, pode ter certeza
que Deus vai permitir que algo vai vir sobre minha vida e sobre a sua vida, para que a gente aprenda a respeitar o direito do outro. Ou seja, você não vai conseguir ser feliz se você apanhar aquelas coisas dos outros. Não adianta. É por isso que existe muitas pessoas hoje que tem muitas riquezas, tem muitos carros, tem muita fazenda, tem avião, tem helicóptero, tem conta bancária rechuchuda, gorda, cheia do dinheiro e não é feliz. Acaba morrendo depressivo. Por quê? Porque essas pessoas não pensam em ninguém. Essas pessoas não querem saber de ninguém. Essas pessoas só querem saber de si mesmo. Analisa para você ver se não é assim. Eu fico muito olhando e observando quando eu entro ali nas redes sociais do Luciano Davan. Presta bastante atenção. Se você nunca entrou, você vai lá. Ele é um homem alegre, ele é um homem espontâneo, ele é um homem que fica pulando o tempo todo, é um homem que trata bem os seus funcionários, ele é uma pessoa que brinca, que diverte, nem parece ser o dono da van. Por quê? Porque ele é uma pessoa humilde. Ele é uma pessoa humilde. Então cada dia a van cresce mais aqui no nosso Brasil. Eu não estou ganhando nada para poder falar isso, pode ficar em paz. Eu estou dando um exemplo aqui para você ver a diferença. E aqueles irmãos estavam da mesma forma. Aquele irmão, quando seu pai ainda estava vivo, ele estava dizendo: o que você vai me dar? O que vai ser meu? Fala logo aí para mim, o que vai ser meu aqui? E o pai muitas das vezes baixava a sua cabeça, ele entristecia, ele ficava com o coração triste. Quantas e quantas vezes o pai foi deitar na cama com a sua mãe e aí ele falava assim dessa maneira: eu estou muito triste com meu filho. O meu filho só se preocupa com riqueza, ele quer saber os meus bens, o que eu vou dar, quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Isso é uma falta de respeito muito grande. E muitas das vezes aquela senhora dizia: não, vamos ter um pouco de paciência com ele, isso é coisa de jovem, vamos deixar pra lá. Mas não deixava do coração magoar, não deixava do coração ficar dolorido, não deixava do coração ficar choroso. Por quê? Porque o pai lembrava, em outras palavras: será que ele não gosta de mim? Será que ele gosta do meu dinheiro? Será que ele só gosta dos meus bens? Ele nunca me deu um abraço, ele nunca me deu um beijo, ele nunca me deu carinho, ele nunca sentou aqui para conversar quando o outro irmão dele conversa com a gente? Reflita, se porventura você está fazendo isso ou se eu estou fazendo isso, ainda dá tempo de mudar. Vai até seu pai, vai até sua mãe e peça perdão para ele, peça perdão para ela, não faça isso mais, entregue na mão de Deus, na hora certa Deus vai te abençoar. E se chegar a sua vez, eles dividirem os bens e você não ganhar a parte que você achou que deveria ganhar, entrega na mão de Deus. Deus é dono da prata, Deus é dono do ouro, ele vai te recompensar, ele vai te dar, e aquela parte que você ganhou vai ser produzida e você vai fazer com que aquela parte renda e você vai conseguir o seu sucesso e o seu objetivo. Não precisa disso. E aí naquela hora aquele moço ficava ali o tempo todo e aquele filho chegou até pensar: quando será que meu pai vai morrer? Meu pai está idoso, minha mãe está idosa, mas eles têm jeito de estar firme ainda. Você sabe que aquelas pessoas que trabalham na roça, que moram na roça, que comem aquela comida saudia, aquelas pessoas que bebem aquele leite da roça sem água, aquela pessoa que come aquela carne ali sem agrotóxico, sem veneno, é umas pessoas fortes, robustas, musculosas, né? Porque eles trabalham o músculo dia a dia nas suas lavouras, plantando dia após dia a sua lavoura. E isso faz com que eles sejam as pessoas fortes. Mas o filho parecia que não gostava de ver o seu pai forte, a sua mãe forte. Simplesmente ele estava torcendo e vendo a hora de acontecer uma tragédia para que ele pudesse possuir o bem que seu pai e que sua mãe tinha. Mas eu quero deixar algo para você, que no meio daquela fazenda que aquele senhor tinha, dentro da fazenda dele tinha algo que muitas das vezes muitas pessoas não gostam quando tem dentro da fazenda. É exatamente isso, ele não gosta. Muitas pessoas sabem que não pode fazer o quê? Desmatar. Quando tem uma mata, quando tem uma reserva natural, você sabe, como essa que está aqui atrás de mim, você sabe muito bem que você não pode fazer nada, você tem que protegê-la, você tem que cuidá-la. De repente tem hora que o governo acaba até te pagando uma taxa, né, para você zelar por ela. Exatamente isso. E naquela fazenda dele não era diferente. Aquela fazenda lá tinha uma área de mata muito grande, ou seja, e ali aquele filho, vendo aquela área de mata muito grande, ele começou a pensar entre si e disse assim: quando o meu pai morrer, quando o meu pai falecer, eu vou ficar com essa parte aqui. Essa parte aqui será minha. Aqui eu vou poder plantar, aqui eu vou poder criar gado, aqui eu vou com certeza enricar mais ainda. Agora essa parte aqui vai ser do meu irmão.
ela vai ser do meu irmão, vai ser do meu irmão. Ou seja, olha para você ver o coração desse camarada, olha para você ver o pensamento desse camarada, olha para você ver o objetivo desse camarada. Era um camarada que desde o princípio da história você dá para perceber que é uma pessoa que não se preocupava com seu próximo, não se preocupava com a sua família, não queria saber de nada, não queria saber de trabalho. Estava de olho nas coisas do seu pai. E um dia ele chamou seu pai e disse assim, dessa maneira: pai, quando o senhor vier falecer, eu não estou desejando a morte do senhor não, olha que mentiroso. O senhor, eu quero deixar bem claro que eu não vou querer a parte que tem aquelas matas, aquela parte fechada de mata virgem. Eu não quero não, viu pai? Eu vou querer a parte da lavoura, eu vou querer a parte plantada. A outra o senhor dá para o meu irmão. Afinal, meu irmão é um bom produtor, ele é um bom agricultor, ele sabe fazer tudo isso. Ou seja, se você parar para notar, antes da hora, antes do momento, ele já estava escolhendo a parte. Ou seja, o preguiçoso já estava escolhendo a parte. Ele queria a parte boa. Plantar ele não queria, colher ele não queria, limpar ele não queria, arar ele não queria, regar a terra ele não queria, molhar a plantação ele não queria, mas na hora de colher ele estava querendo a parte boa. Isso me faz lembrar até da história ali do galo preguiçoso, que chegou-se ali um galo e falou com ele assim: e aí, vamos arar a terra? Ele diz assim: não, eu não vou não, eu tô cansado. E aí falou assim: então vamos plantar? Ele falou: não, eu também não vou não, porque eu tô cansado. E o outro falou assim: agora chegou a hora de colher, vamos colher? É, para colher, gente. Ele falou: não, eu também não vou colher não, que eu tô cansado. Quando colocou tudo na mesa, que estava lá na mesa, ele falou: e agora, quem quer comer? Ele falou assim: eu quero comer, eu vou na frente, eu vou na frente. É assim ou não é? Você conhece pessoas assim ou não? É exatamente isso que nós estamos tratando. Essa é uma narrativa. Presta bastante atenção para você ver onde vai parar essa história. E cada dia que passava, o seu pai ficava mais triste, a sua mãe ficava mais triste, de ver o seu filho com aquele pensamento, com aquela convicção no coração. Ele tentou aconselhar ele, tentou mudar ele, mas mesmo assim, a pessoa, para poder mudar, a pessoa tem que dar lugar, a pessoa tem que querer. Se a pessoa não quiser mudar, não tem jeito, gente. Não adianta, você não invade coração. Coração e pensamento de pessoas é lugar que você não vai. Ou seja, você não sabe o que eu estou pensando agora. Eu não sei o que você está pensando agora. De repente, você pode estar olhando para mim aí e você pode estar falando coisa boa no pensamento. Mas muitas vezes você pode olhar para mim aí e você está pensando coisa mal no pensamento. Mas não esqueça que Deus está vendo o que você está pensando. Deus está vendo sim o que você está pensando. Quantas e quantas vezes, muitas das vezes, as palavras lindas, bonitas, as histórias lindas e bonitas que nós contamos aqui, muitas das vezes elas não são divulgadas, elas não são reparadas, elas não são projetadas, elas não são reconhecidas, elas não são propagadas, elas não são levadas a outras pessoas. Mas muitas das vezes, quando tem um erro, quando tem uma falha, quando a música erra, quando a garganta falha, quando sai uma palavra errada, aí você começa a rir do outro lado. É assim ou não? É assim ou não? Então vamos parar com isso, vamos ser um cidadão melhor. Se acaso você viu que saiu uma falha, saiu uma palavra errada, você diz: na próxima história vai sair melhor, na próxima história ele vai fazer melhor. Eu gostei da história, eu vou passar pra frente, eu vou mandar fulano de tal assistir. Ah, mas eu vou mandar assistir o canal dele. Eu não vou com a cara desse cara. Gente, para de bobeira, para de bestagem. Você viu agorinha onde a gente fomos, na cidade do Pé Junto, mais conhecido como cemitério. De lá você não vai sair. Quando nós estivemos lá com o nariz cheio de algodão, com a boca cheia de algodão, com o ouvido cheio de algodão, dentro de uma urna funerária, dentro de um caixão, aí não vai ter jeito mais. Aí não adianta, não adianta e não adianta. E aqueles dois irmãos ali começou. E uma determinada feita, ele viu que o pai dele adoeceu. O ambição. Aquele que queria somente os bens. Ele viu que o pai dele adoeceu. E ele viu ali e falou assim: nossa, papai adoeceu. E ele pensou logo: ele vai morrer. Ele vai. Exatamente isso, gente. É cruel, mas tem que contar a história do jeito que foi. Ele vai morrer. E ele cruzou os dedos para esperar um momento. E naquele exato momento, o seu irmão, o trabalhador, aquele que vivia na roça, ele foi para o hospital, ele ficou com seu pai lá, ele passava a noite todinha com seu pai no hospital, e durante o dia, a mãezinha dele, que era velha, aquela senhora de idade, ia para lá e ficava no hospital para aquele filho vir e pegar a lavoura dele para poder cuidar. Ou seja, ele passava a noite todinha com o pai no hospital, e mesmo assim, ele vinha às 5 horas da manhã para poder cuidar do café, para poder cuidar do mamão, para poder cuidar da pimenta. Era um filho especial, era um filho que todo pai, que toda mãe queria ter. É verdade ou não? E o outro estava ali, ele não foi visitar seu pai no hospital.
E a sua mãe chegando lá do hospital falou com ele assim: meu filho, para de ter o coração tão ruim, o coração tão duro, para com isso, vai visitar seu pai, vai ver seu pai, ele é seu pai te ama. Mas mesmo assim entrava no ouvido e saía no outro, gente. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? É exatamente isso que acontece. Quem sabe, de repentemente, Deus livre e guarde, você conhece algum filho ou alguma família que está passando por essa situação e você está triste de ver uma cena dessa. E o tempo passou, o pai dele saiu do hospital e quando o pai dele chegou de volta ali na sua casa, ao invés dele falar: pai, como é que foi lá? E aí, meu pai, como é que foi lá? Ele chegou e falou assim com o pai: nossa, eu achei que dessa vez o senhor não voltaria. Eu achei que dessa vez o senhor morreria. Ô, gente, sinceramente, contando aí dá uma ira, né? Dá uma revolta lá no coração, né? Se eu tivesse lá, eu pegava esse cara e... Você sabe, né, que eu tô dizendo, né? Mas quem sabe, muitas das vezes, dentro da nossa família, nós temos alguém que tá passando assim. E muitas das vezes, entra aqui, sai aqui, a gente releva. Ou seja, é verdade ou não? Quando você vê uma pessoa falando demais de dinheiro, querendo demais dinheiro, ambição, de olho nas coisas dos outros, então muitas vezes, Deus livre e guarde, isso pode estar se passando dentro da minha e da sua família. Mas o tempo passou, e uma determinada feita, aquele senhorzinho, ele acabou adoecendo. Ele adoeceu ali na roça, ele foi picado ali por uma aranha no pé de café, e ele estava ali limpando o café e acabou sendo picado pelaquela aranha. E devido à idade que ele já estava avançada, ele já é uma pessoa que já estava andando até mesmo com a bengalazinha, naquela hora ele foi para o hospital. E infelizmente, quando ele foi para aquele hospital, foi fatal. Foi fatal, aquele senhorzinho não resistiu à picada daquela aranha, o lugar infeccionou, o lugar inchou, começou a microsar, começou a sair água, e ela tentou cuidar, a senhorinha, o filho, tentou cuidar, mas não teve jeito, aquele senhorzinho acabou infelizmente falecendo. E naquela hora que foi falecer, ele foi, os irmãos foi, os parentes foi, os empregados foi, a senhorinha foi, o irmão trabalhador foi e o irmão preguiçoso também foi. Quando chegou lá, até na hora que estava lá enterrando, aquele irmão também, o preguiçoso, também chorou, gente. Chorou, ele chorou de ver o pai indo embora, e ali foi na urna e falou: pai, o senhor está indo embora, pai, o senhor está indo embora. Mas algo chamou a atenção, o que, Rocha? No momento em que estava ali dentro do cemitério para poder enterrar o corpo, ele virou para o seu irmão, lá na beira da urna, a sua mãe estava do lado, os parentes estavam do lado, e ele falou assim: olha, aquela parte da fazenda lá que está plantado o café, ela é minha, fica tu sabendo que ela é minha. E aquela parte ali, ó, que tá plantada aqui, a mata, e que tem aquela pedrona lá, ó, aquela parte ali, ela é sua. Eu já tô falando logo aqui dentro, aqui, pra depois você não dizer que eu não falei. Gente, e o irmão falou assim: pelo amor de Deus, respeita a memória do papai. A mamãe está aqui do lado sofrendo, ela já tá de idade. Respeita, rapaz. Você pode ficar até com tudo, rapaz. Pelo amor de Deus, para de bobeira, para de conversar a respeito desses assuntos, rapaz. Respeita, rapaz, depois a gente vê como é que vai fazer isso. Ele só tinha 2 irmãos, eram os 2 irmãos, gente. E aí naquela hora a mãe acabou ouvindo aquela situação, e a mãe ficou muito triste de ver eles discutindo dentro do cemitério. Não culpa do irmão honesto, mas culpa do outro, e o outro precisou chamar a atenção dele diante da urna, diante do funeral e diante daquelas pessoas que ali estavam. E ali enterrou aquele senhor, e ali eles saíram. Quando eles saíram, que entravam no carro, aquele filho preguiçoso virou-se, pôs ali para sua mãe e seu irmão dentro do carro e falou assim: olha, eu já falei para meu irmão lá que aquela parte ali é minha, viu? Aquela parte lá, ó, que tem o café, que tem a pimenta, que tem o mamão é minha. Ele vai ficar para um lado que tem a pedra, o lado que tem a mata, porque ele sabe fazer o que ele tem que fazer lá. E naquela hora, todos chorando, todos tristes dentro do carro, a mãe triste dentro do carro, a mãe sentindo a lamentação ali dentro do carro, de saber que seu esposo havia falecido, e o seu filho, aquele trabalhador honesto, virou para seu irmão e falou: rapaz, nós não vamos tocar em nada da mamãe, nós não vamos tocar em nada do papai. Papai partiu, mas a mamãe ainda vive. Papai partiu, mas a mamãe ainda vive. Então respeita, nós só vamos mexer, nós só vamos tocar no momento que a mamãe partir. O papai foi morar com Deus, mas a mamãe ainda vive, e você não vai meter a mão nas coisas do papai e da mamãe. Por mais que o papai partiu, mas a mamãe ainda vive. E naquela hora
Ele chegou e falou: não, eu não tô falando sobre isso não, pode deixar, você tá certo mesmo. Tá certo como? Que quando chegou lá, ele virou pra mãe dele e falou assim: mãe, olha, a senhora não dirige, né, mãe? Então tem ali o carro do papai que tá na garagem, quando a senhora precisar ir na rua, é só a senhora me chamar que eu te levo. A senhora poderia me dar o carro do papai. Olha, gente, a situação desse camarada. E a mãe, tadinha, naquela ali, coração bom, coração puro, coração honesto, coração verdadeiro, falou com ele: tudo bem, meu filho, esse carro vai enferrujar aí, você pode pegar pra ele. E quando a mãe falou pro irmão trabalhador: olha, eu vou dar o carro pro seu irmão, ele virou e falou: não, mãe, tudo bem, pode dar o carro pra ele, não tem problema não, eu já tenho meu carro, eu já tenho minha moto, a senhora pode dar o carro pra ele. Se você parar pra notar, ele não fez confusão, ele não fez dissensão, ele falou: não, vende o carro, separa. Ele, tudo que era pau pra toda obra, era um cara tranquilo. Ainda existe pessoas assim na terra, ainda existe pessoas tranquilas assim na terra, ainda existe pessoas capacitadas na terra, ainda existe pessoas com domínio próprio na terra, ainda existe pessoas honestas e direitas na face da terra. E o tempo passou, e aquela senhorinha começou a sentir saudade do seu esposo. Ela pegava a roupa do seu esposo e olhava. Ela pegava ali as coisas do seu esposo e olhava. Ela deitava na cama e ficava lisando o travesseiro que seu esposo dormia. Ela saía na varanda da fazenda e lá ela via ali a lembrança do seu esposo andando naquele pasto. Ela ia por meio da lavoura de café e ela lembrou que ali ele escolhia aquele café, eles plantou aquele café, eles limparam aquele café, e a dor foi ficando forte no peito, foi ficando angustiando no peito, foi ficando dolorida no peito. E aquela senhorinha, gente, infelizmente, após 90 dias que o seu esposo havia falecido, veio-se um infarto sobre a vida dela, devido à dor, devido à saudade, e ela acabou falecendo ali. E quando ela faleceu ali naquela hora, reuniu-se pois a família, reuniu-se pois os dois irmãos, reuniu os parentes, foi pro sepultamento, levou ela ali e pegou-se ela ali e sepultou. E o filho direito, honesto, trabalhador, ele estava desconsolado, ele estava triste, ele desmaiou diante do caixão, ele desmaiou diante da urna. Foi muitas pessoas para pegar ele gritava, ele falava: não, mamãe, não, mamãe, não, mamãe, eu já perdi o papai, agora eu perdi a senhora, ô mamãe, não vai não, ô mamãe, não vai não. Mas aquele moço, o outro, o filho preguiçoso, ele pegou e colocou a mão assim e não derramou uma lágrima, gente. Ele não derramou uma lágrima com a morte da mãe. Naquela hora ele tentou até passar a mão no ombro do seu irmão, ele deu um abraço no seu irmão direito, e seu irmão abraçou ele, gente, abraçou ele e falou: perdemos, meu irmão, a nossa mãe, perdemos, meu irmão, o nosso pai, agora sou eu e você no mundo, meu irmão. Ô, meu irmão, será que você vai me ajudar ali agora, meu irmão? Será que você vai me ajudar para nós cuidar, administrar e zelar a memória do nosso papai, a memória da nossa mamãe? E naquela hora que ele estava falando aquilo ali, o seu irmão virou para ele e falou assim: eu já te falei antes do papai morrer, a parte da lavoura de café, de mamão e de pimenta é minha, a parte sua é a parte da mata. Fica tu sabendo aí, você não vai me comprar com essa conversa mole, você não vai me comprar com esse abraço. Olha, gente, ai meu Deus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Como que existe gente assim? Existe sim, existe sim. Talvez você conhece, talvez você conhece, quem sabe tá dentro da sua casa, tá pertinho de você, tá do seu lado, é ou não? Eu não estou querendo contar ou falar contenda, não estou querendo colocar inimizade, mas a verdade ela não corta a volta, ela vai reta, ela é direita, é verdade ou não? E naquela hora, passou-se pois uns dias que aquela senhorinha havia falecido. O filho direito e honesto não dava entrada para o outro chegar. Mas aí o outro rodou, até se aproximou do seu irmão e falou: meu irmão, senta aqui na mesa.
Aí o seu irmão até pensou que ele ia falar do pai, que ele estava com saudade do pai, que ele estava com saudade da mãe. Não, ele virou e falou: agora chegou a hora de nós separarmos os nossos bens. Agora chegou a hora de nós dividirmos esta fazenda. Eu já tenho minha casa de praia, eu já tenho meus carros, eu já tenho minhas motos, eu já tenho meu iate, eu já tenho minha conta bancária, né? E nós vamos descobrir quanto que o papai e a mamãe deixou ali no banco. Nós vamos separar ali. Mas eu te digo uma coisa: a parte da fazenda que tem o café, que tem as plantações, é minha. A parte de mata, ela é sua. E naquela hora, o seu irmão pegou os documentos, e quando ele pegou os documentos que estavam ali na pasta que seu pai e sua mãe havia deixado, o seu pai e sua mãe deixou-se ali escrito dessa forma: a parte da banda do norte, que tem ali a mata, ela pertence ao irmão, em outras palavras para você entender, o preguiçoso. A parte que tem a pedra é do seu irmão. A parte que tem as lavouras, que tem a lavoura de café, que tem a lavoura de pimenta, que tem a lavoura de mamão, essa aqui é do irmão trabalhador. O papai e a mamãe deixou no testamento, deixou escrito. E quando ele viu isso, o irmão preguiçoso, ele deu uma porrada na mesa, gente. Ele deu uma porrada na mesa e falou: não, eu não aceito esse testamento. Eu não aceito de forma alguma. Se você seguir o que está escrito aí, nem você e nem eu vai ficar com isso. Eu vou acabar a sua vida. Eu vou destruir sua vida. Você não terá paz. Que nada, rapaz. Desde o início eu tinha falado que a plantação que tinha café era minha, a plantação que tinha as plantações era minha. Eu falei desde o início. E seu irmão questionou: ô meu irmão, mas você sempre viveu nas farras, nos bares, você praticamente nunca plantou um pé de café, você nunca colheu pimenta, você nunca soube o que é o sol arder nas costas. O papai deixou esses bens para mim por consideração, por consideração. Então, por favor, vamos nós honrar a memória do papai e da mamãe, e vamos sim aceitar o que eles decidiram. Não foi eu que decidi. Quem decidiu foi o papai, e quem decidiu foi a mamãe. Mas nada entrava na cabeça dele. Ele já estava ali na cabeça dele dizendo: não, de jeito nenhum. Eu falei desde o início, eu já te falei, eu vou te dar um tempo para pensar. Eu voltarei aqui amanhã na fazenda. Se você não decidir, você pode ter certeza que eu vou acabar com sua vida. Eu vou destruir sua vida. Eu vou massacrar sua vida. Você não terá paz. Eu quero essa parte do café. Eu quero a parte das plantações. O irmão, naquela hora, ele pegou-se e ele foi até os seus parentes. O irmão direito, honesto, e falou: gente, olha, eu sei que o papai e a mamãe, ele deu para mim a parte do café, a parte plantada, mas eu não vou poder ficar. Eu não quero confusão, eu não quero dissensão. Isso vai ficar tudo aqui. Quando a gente morrer, vai ficar tudo aqui. Então aí, papai e mamãe trabalhou tanto e acabou partindo dessa vida para outra e acabou deixando tudo para trás. Então eu não quero, quando ele chegar aqui amanhã, eu vou passar para ele a parte plantada que ele está querendo. Eu vou passar para ele, não tem problema não. Eu fico com a parte que tem a pedra, eu fico a parte que tem a mata lá atrás. Pode deixar, não tem problema não. Tá nas mãos de Deus. Eu vou conseguir um pedacinho que sobrou do lado de lá. Entre a pedra e a mata tem um pedacinho lá que tá limpo. E aí eu vou fazer minha plantação novamente e vou passar para ele aquela parte da propriedade. E assim foi feito. No outro dia, 5 horas da manhã, ele nunca tinha acordado 5 horas da manhã. Ele nem sabia o que era isso. Mas para poder fazer o mal, para poder fazer a malvadeza, aí sim ele levantou. É assim ou não? É dessa maneira ou não? Nunca levanta cedo, mas na hora de fazer o mal levanta. É assim ou não? É assim ou não? É assim ou não? Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, do ser humano. Tem misericórdia, meu Deus, de nós, ser humano. Tem misericórdia, meu Deus, de nós, ser humano. Quantas vezes, meu Deus, quantas guerras, quantas brigas, Senhor. Quanto um tá tratando mal o outro. Quantas famílias divididas, quantas famílias dilaceradas, quantas famílias destruídas, quantas mães choram, quantos pais choram, meu Deus, quantas famílias, quantos irmãos que têm anos e anos que não dão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pro outro, só preocupa com si próprio, só preocupa com dinheiro. Dinheiro, ei meu amigo, não esqueça o que eu falei, o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele produz a maldição, ele produz a ruína quando você não sabe administrar
É por isso que muitas das vezes, eu já falei isso e vou repetir, muitos ganhadores da Mega Sena, eles acabam morrendo uma morte cruel. Por quê? Porque ele passou o tempo todinho do lado de Dona Joaninha. Dona Joaninha, aquela simples, aquela esposa dele. Mas quando ele começa a ganhar na Mega Sena, antigamente ele andava todo maltrapilho, ele andava todo desarrumado, ele não passava um perfume, ele andava com a sandália correr de um, correr de outro. Mas agora que ele ganha na Mega Sena, ele deixa a Dona Joaninha para trás, ele deixa os seus filhos para trás e rapidamente aparece a chamada Nalvinha, e ele pega ela, e ela vai lá, induz ele a comprar um carro, e ela pega lá, induz ele a comprar uma mansão, ela induz ele a comprar um apartamento na praia, ela induz ele a comprar uma fazenda, e ele vai fazendo tudo aquilo, nem lembra da sua esposa, nem lembra dos seus filhos, nem lembra da vida que ele passava. E ali naquela hora, quando ele vai ali coabitar com aquela mulher, o que acontece? Ele já está de idade, ele pegou uma novinha, ele não dá conta do recado, e o que acontece? Aquela novinha, infelizmente, muitas vezes acaba-se, primeiramente, pegando um amante, e aquele amante que ela pega acaba com a vida daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa fica sem família, fica sem filho, fica sem esposa, fica sem dinheiro e perde a vida porque a pessoa não soube administrar aquilo que Deus concedeu. Um prêmio da Mega Sena é bom, quem não queria? Eu também quero, exatamente isso. Mas desde quando eu saber alicerçar e saber usar, saber usufruir aquele bem. E quando foi no outro dia, o seu irmão chegou lá. E chegando lá, já chegou preparado para a guerra. Já chegou preparado para a confusão. Desculpa a expressão, ele trouxe até um armamento na cintura. E naquela hora, o seu irmão virou para ele e falou: meu irmão, que volume é esse debaixo da sua camisa? Para que isso aí? Ele disse assim: não, eu falei com você que dessa vez nós se acertava. Você não acreditou. Ou por bem ou por mal, nós vamos se acertar. Essa parte é minha, essa parte é minha. O seu irmão falou: meu irmão, não precisava disso não. A decisão está aqui. Eu vou cancelar esse testamento, eu vou passar para você a parte da lavoura, meu irmão. Pode ficar com a parte da lavoura, pode ficar. Eu fico com a parte que tem a pedra, eu fico com a parte que tem a mata. Você pode ficar. E se você precisar de ajuda, se você não souber colher, se você não souber plantar, se você não souber erguer, você pode falar comigo que eu te ajudarei. Eu ajudarei você, meu irmão. Afinal, você é meu irmão. Para que isso? Para que isso, meu irmão? Papai e mamãe, se estivesse vivo, ele não gostaria que nós ficássemos nessa guerra, nessa briga, nessa confusão, nessa contenda, um tratando mal ao outro. Então tá aqui. E aí mesmo ele entregando para ele, falou assim: você não tá armando contra mim não, né? Olha, gente, você deve estar armando contra mim, porque você tá me entregando na mão, aqui de mão beijada. Eu achei que você ia brigar, eu achei que você ia ficar contra mim, eu achei que você ia vir pra cima de mim, eu vim até preparado aqui pra me vir contra você. Ele falou: de jeito nenhum, meu irmão, está nas mãos de Deus. Ô, gente, presta atenção no que eu tô falando. Está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. E ali foi feito. Eles passaram aquela documentação e o seu irmão trabalhador passou a parte plantada para o irmão preguiçoso. E o irmão preguiçoso começou a dar gargalhada, começou a encher a fazenda de gente, começou a encher a fazenda de mulheres, começou a divertir, começou ali colocar um bar. Ele fez um bar dentro da propriedade e de noite vinha muita gente beber ali. Começou a pisar nas plantações, começou a pisar nos pés de café, começou a roubar as pimentas. A pessoa começou a destruir, começou a pegar o gado que tinha na fazenda, que o pai também tinha deixado. Ele começou a matar aquele gado, ele começou a vender aquele gado, ele começou a destruir tudo. Por quê? Porque a pessoa que não dá valor às coisas é pessoa que não sabe trabalhar, é pessoa que não sabe dar uma pega numa barra de sabão, é pessoas que, desculpa a expressão, preguiçoso. Tudo que ele ganha, ele gasta. Tudo que ele ganha, ele gasta. Tudo que ele ganha, ele gasta. O que vem fácil, vai fácil. Ele não sabia o que era a dureza de passar um dia ali naquele sol plantando, ajudando seu pai, sua mãe e seu irmão. E seu irmão pegou-se ali e foi para dentro daquela mata. Foi cuidar das coisinhas dele. Ele foi cuidar, gente. Fazia até dó, fazia até pena. Imagina você plantar num lugar desse. Imagina, gente, o que você vai fazer num lugar desse? E lá dentro da mata, ele estava lá dentro da mata. E lá ele começou a lembrar do papai. Ele começou a lembrar da mamãe. Ele começou a lembrar do papai. Ele começou a lembrar da mamãe. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar.
E quando ele começou a chorar, as lágrimas dele caíam no chão, as lágrimas dele brotavam no chão, as lágrimas dele começou a fazer um buraquinho no chão, e ele começou a gritar de dor, ele começou a gritar de angústia, de saudade do seu pai, de saudade da sua mãe. Oh Deus, oh Senhor da glória. E ele começou a orar ali dentro daquela mata, ele começou a orar dentro daquela mata, e ele foi orando, e ele foi orando, e ele foi orando, e de repente, quando ele estava orando dentro daquela mata, você está me entendendo ou não? Ele estava lá de joelho, orando dentro daquela mata. De lá o seu irmão que estava lá na lavoura começou a observar e falou assim: meu irmão tá doido, meu irmão tá doido da cabeça, para ele me dar tudo isso aqui de mão beijada, ele tá doido, olha como é que ele tá gritando lá dentro da mata, olha como é que ele tá gritando lá dentro da mata, ele tá doido, ele tá doido, ele tá doido. Não sabendo ele que o seu irmão estava conversando com o dono do mundo, estava conversando com o filho de Deus, estava conversando com um homem que poderia resolver tudo, estava conversando com os advogados, e ele estava dizendo: ei papai, ei mamãe, ei papai, ei mamãe, olha, eu dei a parte lá pro meu irmão, mas vocês podem ficar tranquilo que está nas mãos de Deus. Eu não estou triste não, papai, eu não estou triste não, mamãe, pode ficar em paz, eu vou até ajudar meu irmão, pai, a cuidar da lavoura para que ele cresça e que ele enriqueça cada vez mais. E quando ele ainda orava dentro daquela mata, levantou-se do chão, levantou-se do joelho, e quando ele olhou, aproximadamente cerca de uns 6 a 7 metros, ele viu um barulho da terra fazendo assim, ó. Exatamente. Ele olhou para o outro lado e viu mais um barulho. E quando ele aproximou, olhou do outro lado, ele viu mais um barulho. E quando ele chegou, gente, presta atenção, quando ele olhou, começou-se a nagrejar uma água preta. Exatamente isso, uma água preta, uma coisa líquida. E quando ele viu aquilo ali, ele não conhecia, e ele correu lá na rua e chamou uma pessoa que ele já conhecia de agricultura, já conhecia de tudo. Ele chamou um técnico, e quando o técnico chegou dentro daquela mata, que olhou a mata que seu irmão não queria, a parte que seu irmão não queria, aquela parte que seu irmão recusou, quando chegou ali, ele diz: ei, você tá rico, você tá mais rico, isso aqui é petróleo, isso aqui é petróleo puro, você está com a fonte de petróleo dentro dessa mata, é petróleo, é petróleo, é petróleo. A última palavra é de Deus, a última resposta é de Deus. Não briga não, não vai pra cima não, deixa Deus agir. Deus age certo, Deus faz certo, Deus não falha, Ele chega na hora certa. Deus é quem toma providência. Ele convidou Deus, Ele colocou Deus no negócio, Ele deixou Deus administrar. Ele foi plantar num pedacinho de terra. Deus estava vendo que ele trabalhou, que ele deu a vida de sol a sol. Ele foi um filho honesto, ele foi um filho direito, ele foi uma pessoa de valor, ele foi um exemplo no meio da sociedade. Ele foi um exemplo no meio da sociedade. A última palavra é de Deus. Eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, custe o que custar. Eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da terra, eu sou o dono do petróleo, eu sou o dono da vida. É eu que dou o crescimento nas plantações que você plantou, e eu, filho, estou te dando a recompensa, a recompensa, a recompensa. E naquela hora
Ele saiu de dentro da mata com aquele Tecno, com mais 2 pessoas. E ele chegou todo alegremente para o seu irmão e disse: olha, meu irmão, olha que maravilha, olha que dádiva. Ele não tinha maldade, gente. Ele diz assim: olha o que Deus fez, olha o que Deus proporcionou, meu irmão. Eu estava orando lá dentro da mata. Eu não estava gritando, não. Eu não estava ficando doido, não. Eu estava orando lá. E de repente começou a borbulhar num canto, no outro, num canto, no outro, num canto, no outro. E quando eu olhei, tinha 3 nascentes de petróleo dentro daquela mata. Oh, meu irmão, nós estamos ricos, nós estamos mais ricos ainda, por mais que você escolheu essa parte aqui, mas mesmo assim, eu também vou te dar uma parte. Oh, gente, vale a pena ser honesto, vale a pena ter a consciência limpa, vale a pena ter Deus no coração, ter Deus na vida, ter Deus no peito, vale a pena. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, confia nele, confia nele, e o demais Ele fará, Deus fará, Deus fará. Calma, você está sofrendo, você está passando por isso. Tomaram sua terra, tomaram seu carro, tomaram sua casa, tomaram seu dinheiro, jogou você para a rua. Calma, calma, nem tudo está perdido. A última palavra é do Senhor, a última palavra é de Deus. Deus está te vendo, Deus está te vendo. Você foi um guerreiro, você foi uma guerreira, você foi um batalhador, você foi uma batalhadora. Deus está te vendo, Deus já assinou, Deus já decretou, Deus já carimbou, Deus já está enviando o anjo do céu com a tabuleta na mão e dizendo: é dele, é dela, é dele, é dela. Não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. É dele, é dela, é dele e é dela. E naquele exato momento, chamou-se as autoridades das grandes empresas de petróleo. E eles começaram a colher o petróleo que estava ali, naquela fazenda. E de antemão, para você ter uma ideia, só deles começar a colher, eles observou que ali tinha muitos toneladas de petróleo, apesar que aquela fazenda deles estava perto do mar. Agora você está entendendo ou não? Ela estava do lado da praia, ela estava do lado do mar. É por isso que deu petróleo lá. E naquela hora, naquele exato momento que eles estavam ali, aquele moço já pegou ali R$1 bilhão, só para o começo de conversa. R$1 bilhão, e entregou na mão daquele homem e falou assim: olha, no próximo mês nós faz o pagamento. Mais ainda. E aquele irmão dele começou a olhar assim, o preguiçoso começou a roer a unha, o preguiçoso começou a fazer plano, o preguiçoso começou a idealizar plano negativo. O preguiçoso disse: não, não, aquela parte da mata ia ser minha. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, a parte daquela mata vai ser minha, é minha. Papai deixou, foi pra mim. Papai não deixou pra ele, não. Papai deixou pra ele, foi o café. E aí naquela hora, gente, ele chamou o seu irmão e falou assim: olha, você está me dando aí R$200 milhões e ficou com 800 milhões. Eu quero te dizer, eu vou devolver pra tua lavoura. Eu quero a parte da mata, eu quero a parte da pedra, eu quero a parte da mata. Ô, rapaz, toma vergonha na sua cara, toma vergonha na sua cara, toma vergonha na sua cara. Para, rapaz, caçador de confusão, caçador de problema, ignorante, soberbo, lascível. Você vai morrer, você vai passar dessa vida para outra. A terra vai te comer, rapaz. Para de confusão, para de dizer que é o tal, rapaz. Caçador de briga, caçador de confusão. Deus vai te punir, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar. Você vai se ver com Deus. O seu irmão te deu chance, o seu pai te deu chance, sua mãe te deu chance, seus parentes te deu chance, a sociedade te deu chance, e você não quis a ajuda de ninguém. De Deus você não quis, você não gosta nem de você mesmo, trambicolho. E naquela hora ele começou a planejar, gente. Ele começou a planejar a morte do seu irmão. É isso mesmo. Você não ouviu errado, não.
ele começou a planejar, e foi planejando, e foi planejando, e foi planejando, e ele pegou-se ali naquela hora, e foi pra rua, chegou lá no seu apartamento, ele pegou um armamento e disse: eu vou acabar com isso. Ele não quer me devolver a mata não, né? Ele não quer me devolver a pedra não, né? Então eu vou acabar com isso, eu vou acabar com a vida dele. Papai e mamãe já foi, se eu acabar com a vida dele, aí sim, aí vai ficar só eu, e aí eu vou herdar a parte do café e a parte da mata, a parte que tem o mamão, que tem a pimenta, e a parte da pedra, e ele vai estar sepultado. Mas só que ele não sabia que o seu irmão estava debaixo da graça de Deus, estava debaixo das mãos de Deus, estava debaixo da proteção de Deus. O seu irmão estava debaixo da unção de Deus. O seu irmão era honesto, o seu irmão era guerreiro, o seu irmão era batalhador. E ninguém toca naquela pessoa que Deus protege, ninguém toca na pessoa que Deus ortogou e determinou e colocou um anjo do lado para a sua proteção. Não toca não, não toca não, pode ser o que for, não toca não, não toca, não toca não. E naquela hora, ele pegou a sua arma e saiu em direção para poder tirar a vida do seu irmão. E Deus estava vendo, e seu irmão recebeu ele ali, seu irmão recebeu ele ali. E naquela hora, eles estavam no meio daquela mata. O seu irmão chegou ali e disse: vamos lá na mata, vamos lá ver como é que tá o petróleo. Vamos lá na mata, vamos lá ver como é que tá o petróleo. E o seu irmão inocentemente foi mais ele. O seu irmão tinha até visto um volume debaixo da sua camisa, mas o seu irmão ficou simplesmente na boa. Estava nas mãos de Deus. Quem está na mão de Deus é tranquilo. E quando chegou lá, que eles começaram a olhar ali aquele petróleo, aquela fonte de petróleo, naquela hora ele tirou o armamento e disse pro seu irmão: vamos acabar com essa história agora. O papai já foi, a mamãe já foi, você não quis me devolver pro bem, agora você vai me devolver pro mal. E o seu irmão disse: não, meu irmão, em nome de Jesus não faça isso. Ô meu irmão, pode ficar com tudo, eu vou ser seu empregado, eu vou ser seu funcionário. Ô meu irmão, pra que isso? Pra que tanto ódio, meu irmão? Pra que tanta angústia, meu irmão? Não faça isso não, eu te amo, meu irmão, eu te amo, meu irmão. E aí o seu irmão puxou, gente, colocou, engatilhou e puxou a primeira vez e não saiu nada, puxou a segunda vez e não saiu nada, puxou a terceira vez e não saiu nada, e puxou e começou a pegar-se ali a arma e bater, e começou a bater assim, e começou a bater, e começou a bater, e a arma não saía nada, não saía nada, e ele começou a ficar com raiva, ele começou a ficar com ódio, ele começou a ficar com raiva, ele começou a ficar com ódio. Essa merda não dispara, essa merda não dispara. Deus travou, Deus travou, Deus travou, Deus travou, Deus travou. E ele pegou aquela arma e balançava para lá e para cá, para lá e para cá. Dispara porcaria, dispara porcaria. E de repente ele virou aquela arma contra o seu peito e falou: dispara porcaria. E não deu outra, não deu outra, não deu outra. A arma disparou. Oh, gente, a arma disparou um tiro só, fatal, contra o peito dele, contra o peito dele, e ele caiu ali, já morto, já morto. Não brinca com Deus não, não toca naquele que Deus protege não, não fala mal daquele que Deus protege não, não fala não, que você vai pagar um alto preço, não fala não. Ele não honrou seu pai, ele não honrou sua mãe, ele não honrou seu irmão, ele não honrou os parentes, ele não honrou nada, e ele se viu com Deus. E naquela hora, você pode me dizer: Rocha, eles vão dizer que foi ele que matou ele. Vai dizer, mas a vida dele já falava por si. A vida dele é uma vida de exemplo em meio à sociedade. E naquela hora, para você saber da ideia, lá onde eles começou a instalar os petróleos, eles tinham colocado câmera, gente. Eles colocou câmera lá, e a câmera filmou ele levantando a arma contra o seu irmão, filmou ele tentando matar seu irmão, e seu irmão inocente falando com ele: não faça isso não, meu irmão, eu te amo. E a câmera filmou ele colocando a arma contra o seu peito, e a arma disparou, a arma disparou, e seu irmão foi inocentado. O outro preguiçoso foi sepultado, e o seu irmão herdou a lavoura do lado de cá, e herdou a lavoura do lado de lá, e herdou o petróleo que estava lá, e herdou a pedra que estava lá.
porque quando ele foi tirar umas pedras para poder construir ali na fazenda, que ele bateu o picarete, lá saiu um diamante da pedra, do mesmo lugar que ele não queria, o lugar que tinha pedra, o lugar que tinha mata, ele não queria. E quando seu irmão cavou, saiu um diamante no valor de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. E nem vivo mais ele estava para contemplar o que ele havia rejeitado. Ele rejeitou a mata, ele rejeitou a pedra. Ei, fica grato com o que Deus te dá, fica grato com a sua parte. Não queira passar por cima de ninguém, não queira você querer as coisas dos outros. Fica na parte que você tá, fique na brecha e você fique feliz com o que Deus te abençoou. E ali o seu irmão sepultou o seu irmão, chorou pro seu irmão e falou com ele ali diante daquele caixão: meu irmão, não era isso que eu queria para sua vida, mas infelizmente você escolheu o seu destino e assim foi fatal. O que eu te peço é que Deus tenha misericórdia da sua alma, em nome de Jesus. E aquele homem trabalhador, honesto, fez-se ali na fazenda um memorial e colocou-se ali três lugares ali como se fosse de cemitério, 3 catatumbas, colocou 3 cruzes em memória do seu pai, em memória da sua mãe e mesmo assim em memória do seu irmão que tentou tirar a vida dele. E ali ele fez ali uma igrejinha e todo santo dia até o dia de hoje ele diz: obrigado Deus pela vida do meu pai, obrigado Deus pela vida da minha mãe e obrigado Deus pela vida do meu irmão. E assim, gente, que fica mais uma história, que fica mais uma narrativa, que você possa meditar, que você possa meditar. E se isso está acontecendo no meio da sua família, em nome de Jesus, pede Deus direcionamento e discernimento, pede Deus sabedoria, chama essa pessoa e conversa, antes que seja tarde demais e aconteça com ele o que aconteceu com aquele irmão preguiçoso que não queria nada da sua vida. Espero que você aprendeu a lição e eu te digo para finalizar: o dinheiro não é tudo, quem é tudo é Deus. O dinheiro não é tudo, quem é tudo é Deus. O dinheiro é bom, é assim, eu quero, eu trabalho para isso, eu tenho um sonho sim de conseguir meus bens, mas o dinheiro não é tudo, quem é tudo é Deus. Não queira passar e pisar por cima de ninguém para você conseguir as coisas, que o seu fim será trágico, será cruel e você ainda vai perder não só a vida aqui terrena, mas vai perder a vida celestial, porque ele tirou a sua própria vida e ele perdeu também, como eu disse na outra história, a vida eterna. Pare com essa discussão, você tá machucando o meu coração. Isso só vai nos levar, irmão, à destruição. Tudo vai ficar aqui, o caixão não tem gaveta não. Venha me dê um abraço, segura em minhas mãos. Esta terra é minha, este gado é meu. Você não vai tomar o que meu pai me deu. Vai viver sua vida, deixa eu herdar esta herança. Papai trabalhou, ele me deu pra mim. Era pra tu tá morto, nem estar aqui. Some da minha vida, segue o seu destino, pelo amor de Deus. Que somos irmãos. Tudo que papai plantou foi pra ti e pra mim. Vamos separar igual, essa parte é sua e esta é minha. Desta vida não se leva nada, essa herança é sua e minha. Esta terra é minha, este gado é meu. Você não vai tomar o que papai me deu. Vai viver sua vida, deixa eu herdar esta herança. Papai trabalhou, ele me deu pra mim. Era pra tu tá morto, nem estar aqui.
some da minha vida, segue o seu destino, pelo amor de Deus. Esta terra é minha, este gado é meu, você não vai tomar o que papai me deu. Vai viver sua vida, deixa eu herdar esta herança. Papai trabalhou, ele me deu pra mim. Era pra tu tá morto, nem está aqui. Some da minha vida, segue o seu destino, pelo amor de Deus. Não se esqueça que somos irmãos. Tudo que o papai plantou foi pra ti e pra mim. Vamos separar igual. Esta parte é sua e esta é minha. Desta vida não se leva nada, herança é sua e minha. Esta terra é minha, este gado é meu, você não vai tomar o que papai me deu. Vai viver sua vida, deixa eu herdar esta herança. Papai trabalhou, ele me deu pra mim. Era pra tu tá morto, nem está aqui. Some da minha vida, segue o seu destino, pelo amor de Deus. Esta terra é minha, este gado é meu, você não vai tomar o que papai me deu. Vai viver sua vida, deixa eu herdar esta herança. Papai trabalhou, ele me deu pra mim. Era pra tu tá morto, nem está aqui. Some da minha vida, segue o seu destino, pelo amor de Deus. Pode tirar o cinto, pode levantar da poltrona, assina o nosso canal no Kawai, Vamos que Vamos Rocha, no TikTok, Vamos que Vamos Rocha 2, no YouTube, Vamos que Vamos Rocha e no Instagram, Vamos que Vamos Rocha. Passa essa história pra frente, passa essa história pra frente e que Deus abençoe. Continue orando por mim, orando pela minha família, para que venham histórias inspiradoras como essa para mim e para você. Até a próxima, querendo Deus. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.